Boa noite, amigos. Que bom estarmos juntos mais uma vez para algumas reflexões sobre felicidade. Onde estarás? Costumamos sempre desejar felicidade aos outros, né? Especialmente nos aniversários, nos nascimentos, nos casamentos, às vezes até nas separações. Larga essa pessoa, vai ser feliz. Vai ser feliz. Mas assim como a gente deseja felicidade para os outros, a gente deseja para nós mesmos. É natural, né? E pensamos assim: eu quero ser feliz, eu desejo ser feliz, o que importa é ser feliz. A gente ouve muito isso, né? Repetidamente das pessoas. Mas como que é isso? Como que isso funciona? Em um dos vídeos, de seus centenas de vídeos, o Divaldo diz que a felicidade, que a gratidão é a base da felicidade. De fato, a verdadeira gratidão, quando aprendemos a ser verdadeiramente gratos, devemos experimentar uma felicidade inigualável. Mas esse ser verdadeiramente grato não é fácil, né? Ainda trazemos muito orgulho, muito egoísmo para termos uma ideia do que é ser verdadeiramente grato. Saber exatamente o que é isso. No entanto, como já falamos até em outra oportunidade aqui sobre gratidão, buscamos então encontrar outras informações sobre isso dentro do olhar espírita, obviamente, para refletirmos um pouco. E também, obviamente, que nós já estamos assim extremamente cientes, pois se fala muito de que a felicidade pode ser definida como um estado de completa, completa consciência, de um estado de consciência plenamente satisfeito. Essa é a frase correta. Isso é uma das definições. Ou ainda, por um momento em que há a percepção de um conjunto de sentimentos prazerosos. Então sabemos, de praxe, portanto, ouvirmos da felicidade ser momentos felizes, ora momentos felizes, ora momentos não tão felizes, né? Então oscilamos entre esses momentos, e isso já muito falado, muito discutido por inúmeros pensadores, filósofos, enfim. Aí a própria doutrina nos esclarece pelo momento em que vivemos nesse mundo de provas e expiações ainda, né? Em que estamos reencarnando neste mundo de provas e expiações. Então, justamente por estarmos reencarnando sucessivamente num mundo de provas e expiações, não poderíamos esperar que fosse tudo flores, né? Pois a gente certamente nos perderíamos ainda. Ou que fosse também tudo espinho, pois não temos carga para suportar, se fosse tudo espinho. A própria questão 920 de O Livro dos Espíritos questiona isso. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta é não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, do homem, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Está lá na questão 920 de O Livro dos Espíritos. E aí, diante disso, eu posso até dizer aqui para vocês, pois estamos entre amigos, não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Calma, essa frase não é minha. Vocês já estavam se emocionando, né? Essa frase
ela inicia um texto cujo título é A Felicidade Não É Desse Mundo. Esse texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, de autoria do espírito François-Nicolas Madeleine. Cardeal Merlot, era assim conhecido. Não sei se Merlot, Morlot, eu não sei como é que pronuncia, porque faz tempo que eu não vou para a França, meu francês está meio enferrujado. Registrado em Paris, 1863. E aí ele diz assim: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Vejam, em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, riqueza, poder e juventude, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então ele vem nos dizendo que independe da riqueza, do poder e da própria juventude. E assim ele nos chama a atenção nesse texto para duas coisas. A primeira, a felicidade não está no ter. E a segunda observação dele aqui é de que a felicidade obviamente não é desse mundo, tanto que o título do texto é esse. Tá, então considerando esse título, a felicidade não é desse mundo, temos que olhar para onde? Olhar para o futuro. Pois já estamos aqui, se a felicidade não é desse mundo, o que vem depois? Não é? Se não lembramos como chegamos até aqui, nós precisamos parar então e pensar no que vem depois, pois já estamos aqui. E aí no meio espírita, olhando para o futuro, fala-se da verdadeira felicidade. Opa, então tem um lugar, existe a verdadeira felicidade. Mas o Livro dos Espíritos nos diz que a verdadeira felicidade é quando alcançaremos a depuração total do espírito. Questões 112 e 113, que estudamos recentemente, do Livro dos Espíritos. Nesse capítulo, Kardec vem trazendo informações sobre os espíritos propriamente, e a partir da questão número 100 do Livro dos Espíritos, ele vai tratar da escala espírita. Como ainda somos espíritos imperfeitos, e acabei de citar que existem os espíritos puros, assim como o nosso Mestre Jesus, ou como ele definiu lá, espíritos de primeira ordem, possuem determinadas características, então estabeleceu-se uma escala para a gente, dentro da nossa pequena compreensão das coisas ainda, ter uma ideia de como isso se dá. Então esses espíritos de primeira ordem, Kardec diz que eles possuem como características gerais nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Eu citei essa questão 112, porque ela traz essa característica geral, porque ela é uma espécie de introdução para a questão 113, e na questão 113 ela vem trazendo os pormenores dessa categoria de espíritos. E nesses pormenores, entre outras coisas, a questão 113 diz que essa categoria de espíritos puros gozam de inalterável felicidade.
inalterável felicidade. Vocês têm uma ideia de como isso pode ser? É longe para minha percepção. Inalterável felicidade. E por que eles conseguem isso? Porque eles não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Mas aí vem uma observação super importante, diz a questão 113. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Imaginem-se agora deitados numa rede, na sombra de uma árvore, tomando uma água de coco, para aqueles que gostam de água de coco, tranquilos, sem problemas para resolver. Quantos de nós já pensamos assim? Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou parar de trabalhar. Quem nunca pensou nisso pelo menos uma vezinha? Então eu vou dar uma notícia para vocês. Podemos até, nessa fase evolutiva em que estamos, não admitirmos isso para nós mesmos, tá? Mas a necessidade de trabalhar, ela é eterna. Tanto que a própria questão 113 vem dizendo isso para nós, na sequência. E ela diz assim: eles, espíritos de primeira ordem, são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Executam ordens para a manutenção da harmonia universal. Se pensarmos só na confusão que é o planeta Terra, comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Isso significa que eles têm muito trabalho. Então, como citou anteriormente, não é uma felicidade, é uma inalterável felicidade, mas não é uma felicidade monótona, de ociosidade monótona. Então não se trata de uma aposentadoria divina. Não sei nem se Kardec já inventou esse termo. Talvez não, porque não existe. E está sendo comprovado pela questão 113, né? Cheguei a espírito puro, agora pronto, estou sossegado. Não, tem muito trabalho pela frente. Aqui a gente pode fazer um link com o início da nossa fala, quando citamos que a felicidade não é desse mundo, pois olhamos para o futuro, para chegarmos nessa depuração total. Mas então, para nós que estamos longe de alcançar essa categoria de espíritos, onde estará essa tal felicidade? Vicente de Carvalho foi um poeta, jornalista, advogado e político brasileiro, nascido em 1866 e desencarnou em 1924, aos 58 anos de idade. Ficou conhecido como o poeta do parnasianismo, Vicente de Carvalho. E ele tem uma poesia justamente chamada Felicidade, que eu não vou recitar inteira, mas apenas os 2 últimos tercetos que tem a ver com o nosso tema. E olha que interessante esse terceto. Ele diz o seguinte: essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, ela existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre apenas onde a pomos, e nós nunca pomos onde nós estamos. Foi o que o Zé acabou de dizer aqui na introdução da palestra. Dá para ser poeta, Zé. Então é interessante como ele cita que normalmente projetamos a felicidade para o futuro, mas para onde nós não estamos. E quando ainda estamos muito atrelados à matéria, pensamos, muitos de nós ainda refletem nas coisas. Então, serei feliz quando eu
comprar um carro, quando eu comprar uma casa, quando eu passar no vestibular, quando eu passar num concurso, quando eu arrumar um emprego, quando eu... Joga para frente, joga em coisas, né? Projetando essa felicidade em coisas ou em momentos específicos da passagem da vida. E nos relacionamentos? Serei feliz quando eu encontrar aquela pessoa que me completa. Ou ainda, como eu falei lá no comecinho, em tom de brincadeira, mas muitos ainda acontece muito, serei feliz quando eu me separar. Não, isso não acontece. Brincadeiras à parte, nesse sentido, projetamos a felicidade no outro. A nossa felicidade projetada no outro, jogando a responsabilidade no outro. O Zé falou isso sobre isso na palestra dele, sobre amor e ódio. Quando jogamos a responsabilidade para fora de nós, está no outro a responsabilidade. Você é culpado. E aí, ainda com esse olhar para o futuro, nós encontramos numa obra de autoria de Joana de Ângeles com o Divaldo Franco, uma obra chamada Autodescobrimento, uma busca anterior, lá no capítulo 8, Joana nos fala sobre a incerteza do futuro. E Joana, de acordo com a Joana, ela diz assim que por termos arquivado no subconsciente o que ela chamou de substratos do passado, quase sempre negativos ou neurotizantes, as pessoas pressupõem seu futuro como repletos de sofrimento, de problemas, de desafios dolorosos. Pressupomos também o futuro como algo muito incerto, preocupante sempre, que nos tira o sossego agora. E aí Joana vem nos explicando que, obviamente, ninguém pode se esquivar do processo evolutivo interior. Não tem como, uma vez criados por Deus, já estamos no processo, independente da condição. Então ninguém pode se esquivar disso. Mas as dúvidas do futuro não devem atrapalhar. E ela nos lembra muito bem que cada minuto que passou era o futuro que chegou e se tornou passado. Palavras da Joana. Então o raciocínio aqui é olharmos sim para o futuro, considerando as coisas que devemos executar agora. Devemos olhar para o futuro, mas com algo que temos que executar agora. Podemos até pensar no plantar e colher, se não plantar agora. Aliás, até o não plantar é um plantar. Porque o que você vai colher não plantando? E como a própria Joana diz nesse capítulo, ela diz assim: é um erro considerar como futuro o que se relaciona ao remoto, ao qual se atiram realizações que deveriam ser executadas agora, definindo as circunstâncias e tempo. Assim, quando se deseja realmente algo, define-se ocasião e estabelece-se horário. O que costumamos dizer aqui, dar prazo para as coisas. Dar metas e prazos para que aquilo aconteça. E aí quando fazemos isso, e isso fica registrado no nosso subconsciente, faz com que isso seja realizado. Porque estabelecemos prazo para acontecer. E ao contrário, diz Joana, quando não desejamos inconscientemente, instituímos assim. Acho que com vocês nunca aconteceu, mas comigo já. Um dia eu vou fazer palestra. Na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou fazer tal coisa.
Será que vai acontecer isso quando a gente não dá o prazo? Um dia eu vou, quando eu tiver tempo, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou. Mas, Júnior, o que isso tem a ver com a felicidade, o tema da palestra? Então vamos lá. A correria, pensem na correria do dia a dia de vocês, né? Tantos compromissos assumidos, tantos problemas para resolver, diariamente sendo bombardeados na internet, na televisão, com pessoas, empresas querendo te vender alguma coisa, e você tem os seus problemas e você liga o noticiário, é notícia ruim te bombardeando, propagação de ódio, de futilidades muitas vezes, isso a gente sendo bombardeado diariamente com esse monte de coisa, um monte de informação. E aí, muitas vezes, a gente se perde no sentido de que não damos a preferência, ou damos preferência àquilo que é mais simples e, muitas vezes, insignificante. Por tantas coisas que a gente tem que pensar ao mesmo tempo, e tantos problemas, e tantas coisas, e tantas discussões, e aquilo que é realmente importante acaba ficando para depois. A primeira oportunidade eu vou fazer aquilo que é realmente importante. Só que esse depois não acontece. Aquilo que era realmente importante. Porque não, de acordo com a Joana, não estabelecemos o prazo para acontecer. E isso, além de não acontecer, dá curso à instabilidade emocional, incertezas, preocupações. E quando estamos nesse estado, como que a gente se sente? Infeliz. Estou infeliz. Para fechar essa parte do raciocínio da Joana, ela mesma cita o Evangelho de Jesus, lá de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Assim, Joana conclui também o raciocínio dizendo o seguinte, que o desenho do planejamento do futuro é realizado com o material que se está usando neste momento. A gente olha para o futuro com os recursos que temos agora para iniciar o nosso plantio. Então, felicidade, onde estarás? Aí vem Emmanuel para dar algumas ideias. Na obra Passos da Vida, Emmanuel e Chico Xavier, capítulo 15, se chama justamente A Felicidade. Emmanuel diz onde ela não está primeiro. A felicidade não está no dinheiro, diz Emmanuel, porquanto a cada passo surpreendemos irmãos nossos investidos na posse do ouro a se confessarem desorientados e infelizes. Fazemos um link aqui com o que falou o François Nicolas Madeleine, lá no texto A Felicidade Não É Desse Mundo. Mas Emmanuel diz, importa reconhecer, porém, que o dinheiro criteriosamente administrado transfigura-se em poderosa alavanca do trabalho e da beneficência, resgatando lares e corações para a vida superior. Então, a felicidade não está no dinheiro por si só, mas o dinheiro criteriosamente administrado é uma alavanca do trabalho e da beneficência. Então nos chama a responsabilidade sobre isso. Diz Emmanuel também que a felicidade não está na inteligência. Visto que vemos em toda parte gênios transviados
utilizando fulgurações do pensamento em apoio das trevas. Talvez vocês conheçam pessoas inteligentíssimas, que se perderam na sua caminhada, ou enveredando para o mal, ou muitas vezes fraquejando mesmo, perdendo por conta das suas próprias paixões, por conta dos seus vícios, que não soube superar, não conseguiu superar, mas pessoas inteligentíssimas. E o item seguinte dessa obra, aliás, ele falou onde não está, né? Na inteligência, e ele diz o seguinte, que urge anotar, no entanto, que a inteligência aplicada na sustentação do bem de todos será sempre uma fonte de luz. Aí assim, no item seguinte, o item seguinte vai nessa mesma relação, porque ele diz que a felicidade não está na autoridade humana, de vez que habitualmente abraçamos criaturas altamente revestidas de poder terrestre, carregando o peito esmagado de angústia. E aí a observação, é necessário observar, todavia, que a influência pessoal em auxílio à comunidade é base de segurança e fator de harmonia. Então vamos juntar esses dois itens aqui, a inteligência com a autoridade humana. Vamos pensar em dois líderes mundiais que tiveram poder de influência e super-inteligentes, Hitler e Nelson Mandela. O que cada um fez com a sua autoridade e com a sua influência? Como utilizaram essas características? Emmanuel continua nessa mesma toada, dizendo que a felicidade não está nos títulos acadêmicos, porque em muitas ocasiões encontramos numerosos amigos laureados com importantes certificados de competência, portando conflitos íntimos que os situam nos mais escuros distritos do sofrimento e da aflição. Então vou largar minha faculdade, já que eu não preciso dela para ser feliz. Calma, não é isso que Emmanuel está dizendo aqui. Ele diz também que não será, contudo, razoável ignorar que um diploma universitário colocado em amparo ao próximo é uma lavoura preciosa de alegrias e bênçãos. Opa! Então encontrarei felicidade nisso, sim. É interessante como até aqui, não sei se vocês notaram, a preocupação de Emmanuel ao redigir esse texto com a nossa interpretação literal. Porque ele fala, por exemplo, que a felicidade não está nos títulos acadêmicos. Porém, não podemos ignorar que um diploma utilizado corretamente em benefício do outro traz os benefícios para si mesmo. Então, Emmanuel foi muito cuidadoso com a nossa limitação de interpretação. E ainda ele continua dizendo que a felicidade não está no que possuis, e sim no que dás. E ainda assim, não tanto no que dás, mas no modo como dás. Não está no que sonhas, e sim no que fazes, e sobretudo na maneira como fazes. Vejam que até aqui Emmanuel nos disse, não são os bens ou os dons que temos ou que adquirimos, mas sim no que fazemos com eles. E mais importante ainda, no como fazemos. Todas essas questões levantadas aqui por Emmanuel podem nos fazer refletir também na vida profissional de um ingressar numa faculdade, por exemplo,
a importância de se fazer o que gosta. E aí eu vou me colocar como exemplo para vocês. Eu fiz a minha graduação em Tecnologia e Processamento de Dados. Esse curso prepara programadores de computador. E isso lá nos idos de 1996, a informática se popularizando, chegando aos lares e às empresas de maneira mais contundente, pensava-se o quê? Informática é a profissão do futuro, né, Zé? Vamos nessa aqui. E por falta de conhecimento, entrei numa faculdade que prepara programadores de computador. Pergunto se eu estou atuando exatamente naquilo que eu me formei. Não era a minha praia. Mas isso é importante quando bem utilizado. Então, a importância de se fazer o que gosta, de se iniciar, de não ter medo de parar se não se identifica e começar outra coisa. Mas, continuando dentro das obras espíritas, também encontramos na obra Sinal Verde, André Luiz e Chico, no capítulo 26, chamado Em Torno da Felicidade, em torno dela. E aí André Luiz diz o seguinte, que em matéria de felicidade convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. É um alerta. Por que é um alerta? Porque podemos pensar nesse amamos nas coisas que a gente mais pensa. E aí nos remete àquela frase de Sócrates, que foi atribuída a Sócrates, onde meu pensamento está, aí estou. Então, se é aquilo que eu mais penso. Mas André Luiz continua. Quem se aceita como é, doando de si a vida o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. Se aceita como é. André Luiz, como é um amigo nosso, ele indica o caminho mais fácil. Quantos de nós percorreu uma estrada ou fez alguma coisa e depois recomenda para o amigo, não vai por aí, porque eu passei aí e essa estrada não está boa, vai por outro caminho. É o que André Luiz está fazendo aqui, especialmente nesse capítulo, dizendo: se aceite como é, porque assim você vai caminhar mais fácil para ser feliz como você espera ser. E olha só esse trecho interessante nessa sequência. André Luiz diz o seguinte: se você aspira a ser feliz e traz ainda consigo determinados complexos de culpa, comece a desejar a própria libertação, abraçando no trabalho em favor dos semelhantes o processo de reparação desse ou daquele dano que você haja causado em prejuízo de alguém. Tira o foco do problema e comece a pensar na solução. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem humildade é impossível ser feliz, diz André Luiz. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para a vida nova. Eu não sei se vocês conseguiram notar que nesses 3 trechos que André Luiz nos traz, poderia ser resumido como: conhece-te a ti mesmo, questão 919 do Livro dos Espíritos.
Ajuda-te e o céu te ajudará. Capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. E também uma parte da resposta da questão 921 de O Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo a felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Essa é só uma parte da resposta da questão 921 de O Livro dos Espíritos. Lembrando, meus amigos, que esses livros citados aqui podem ser adquiridos aqui. Mas já vamos... hoje o recado é meio curto e grosso, né? Então nós já vamos agora nos caminhar para o final. E aí a gente vai voltar lá na carta do cardeal François Nicolas. Porque em mais um trechinho dessa carta ele diz o seguinte: que nesta reunião solene, como aqui estamos fazendo aqui, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Podemos compreender? E quem é essa geração por vindoura? Se estamos reencarnando sucessivamente, é prepararmos agora para nós mesmos escolhermos no futuro. Mas para que isso aconteça, precisamos trabalhar com todas essas recomendações que acabamos de ler aqui, de Emmanuel, de André Luiz, de Joana e tantos outros autores, e nas próprias obras básicas da doutrina espírita. Então, se é verdade que a felicidade não é deste mundo, podemos até afirmar que ela começa aqui. Assim, meus amigos, nós vamos concluindo essas reflexões, porque, para mim, encontrar essas reflexões aqui foi um chacoalhão. Espero que tenha sido um pouquinho para vocês. E nós vamos concluir voltando lá no texto de Emmanuel, porque Emmanuel não tinha terminado ainda, através do Chico, na mesma obra, no mesmo capítulo que citamos anteriormente. Emmanuel diz o seguinte: felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus. Quando nos rendemos a Ele, e para que Ele nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Felicidade, na essência, é a nossa integração com Cristo. Quando nos rendemos a Ele para que nos use como somos e no que temos em benefício dos semelhantes. Isso porque todo bem que venhamos a fazer é investimento em nosso favor na contabilidade divina, pois a prestação de contas chegará. Em suma, diz Emmanuel, felicidade colhida nasce e cresce da felicidade que se semeia. Ou melhor, à medida que ajudamos aos outros por intermédio dos outros, o céu nos ajudará. Olha só, voltamos fechando lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Vocês já devem ter notado que
na grande maioria dos nossos encontros aqui, todas as reflexões convergem para o mesmo ponto: o olhar para dentro e não para fora. E assim, eu não poderia encerrar sem desejar a todos vocês que sejam felizes. Muito obrigado, muita paz.